Voltamos ao vivo com o programa Hora do Povo desta quarta-feira, aqui na TVC Panorama. Hoje o Dr. Cássio Timóteo da Costa trazendo um assunto importantíssimo sobre organização familiar, jurídica e também familiar. Só rapidinho, eu estava conversando com um dos bastidores com o Dr. Cássio. Amanhã nós trazemos um caso que eu já comentei no início da semana, do menino Davi. No terceiro bloco eu vou falar... Daqui a pouquinho eu vou dar mais uma pincelada, falar um pouquinho sobre esse caso, que foi muito comovente para mim ter conhecimento, né, conhecer a família, né, o seu Luiz, a mãe. Amanhã o Davi e os pais, é claro, estarão aqui ao vivo, nos estúdios da TVC Panorama. Por quê? Por que estarão aí, Edilson? Porque nós vamos ajudar, ou tentar ajudar esse menino. E eu conto com quem? Eu conto com a sua ajuda, nosso telespectador que nos assiste diariamente já há vários anos, que acompanham a programação da TVC Panorama há 21 anos, nessa TV aqui no ar. E o programa, está aqui o nome atrás, ó, programa A Hora do Povo. Se o programa é do povo, nós temos que ajudar quem? É o povo, gente. É o povo que mais necessita. Ah, mas Adilson, você às vezes traz alguns casos aqui da nossa região de Camboriú e Balneário Camboriú. Trago, show de bola. Mas não é só daqui, não é só as pessoas daqui que precisam de ajuda. Por exemplo, o pai do Davi e a mãe do Davi, né? E o Davizinho, de 7 anos, que tem uma doença rara, eles moram em Canelinha. E nós fomos ver a situação, entender a situação, e nós vamos falar mais a respeito no terceiro bloco de hoje. Inclusive, você vai ver uns vídeos que foi preparado pela produção, para você poder entender e ajudar amanhã. Eles vão estar ao vivo e eu convoco você, nosso telespectador que nos acompanha, que gostam do Dr. Cássio, gostam dos nossos advogados, que gostam do programa Hora do Povo, que gostam do Adilson Cardoso. Ajudem, nunca é demais ajudar o próximo e quem precisa. O remédio, o tratamento para o Davi custa nada mais, nada menos que 17 milhões de reais. É uma campanha a nível nacional, estadual, tem muitas pessoas importantes no estado ajudando também, colaborando, mas nós precisamos dar as mãos e também cooperar aqui no programa A Hora do Povo. E é para isso que o Adilson veio para cá, para a TVC Panorama, para ajudar quem? Ajudar o povo. Senão não teria sentido nenhum eu trazer o Dr. Cássio para informar o povo, informar a nossa população, trazer várias outras atrações, outros advogados, se não fosse a finalidade única de ajudar e contribuir para amenizar o sofrimento de algumas pessoas, sempre que a gente pode. 10h56, doutor Cássio, vamos lá, porque às vezes a gente, como o doutor falou, a gente acaba falando, doutor, e fugindo um pouquinho do foco, mas é importante dar esses recados, até para as pessoas realmente se sensibilizarem e nos ajudarem também. Doutor, tem uma pergunta aqui, doutor. Além de organizar os bens, doutor, quais outros tópicos a serem tratados que são importantes também, doutor Cássio? Sim, é importante, na verdade, Adilson, as pessoas compreenderem um conjunto de informações necessárias. Por exemplo, muitas vezes as pessoas acabam morando juntas e não casam no civil ou não fazem um documento de reconhecimento de união estável. Tem que pensar as implicações disso. Se eventualmente o seu companheiro, a sua companheira não conseguir comprovar isso na justiça, ela não vai conseguir ter acesso a uma pensão por morte, não vai conseguir ter acesso a bens, não vai conseguir ter acesso a contas. Então, eu peço a todos aqueles que estão me ouvindo, busquem a regularidade, busquem o casamento civil, ou busquem, na melhor das hipóteses, a situação de uma escritura de união estável, para que você depois, ao buscar direitos, não enfrente as dificuldades da burocracia do sistema. As barreiras, né? As barreiras. Você tem acesso imediato a um benefício previdenciário, você tem acesso imediato às contas para poder fazer a manutenção do mês. Porque as pessoas elas acreditam que isso não vai acontecer com elas. Gente, acontece com todos. E o mais triste de tudo é que naquele momento mais complexo que a família está passando, momento de perda, momento de despedida, muitas vezes não há dinheiro para pagar o funeral, não há dinheiro para comprar o mercado da semana. E isso porque o casal não pensa em uma conta conjunta, o casal não pensa em trabalhar muitas vezes com a confiança plena de dar acesso às informações vitais. A sua esposa ela tem que ter informações das suas contas, ela tem que saber aonde que você tem as aplicações financeiras, ela precisa saber dos seus contratos, para quem você deve, de quem você tem para receber. Porque muitas vezes esses valores e essas informações é o que vão possibilitar
que a família sofra menos, pelo menos no quesito financeiro, pelo menos no quesito de se reestruturar dali para frente. Perfeito. Então, é uma questão muito mais de inteligência familiar. Quando a gente pensa por que algumas famílias detêm tanto dinheiro, quando a gente vai estudar um pouco sobre essa parcela da sociedade que possui uma capacidade financeira maior, nós vamos ver que está muito mais vinculado a uma questão de conhecimento de conduta. Essas pessoas, normalmente, elas não investem diretamente em carros, em financiamentos, em dívidas. Elas estão investindo em situações a longo prazo, em previdências privadas, em ações, em imóveis. Elas têm uma conduta comportamental familiar mais estruturada no sentido de constroem holdings, né, ou eventualmente administradoras de bens, constituem um contrato social detalhado para quando eventualmente vir a faltar, como que isso vai funcionar. Então a gente nota que é muito mais pensado essa estrutura. Só que daí eu penso, se as pessoas com dinheiro, que têm capital para se manter, se preocupam com isso, aquelas que têm uma condição menor também deveriam buscar, ou talvez deveriam buscar mais ainda essas informações. Dentro das suas realidades. Dentro das suas realidades, talvez sem precisar gastar, sem constituir uma empresa especificamente para isso, mas pequenos cuidados, elas deveriam buscar ainda mais, porque as pessoas normalmente com condições financeiras piores vão sofrer mais ainda pela desinformação, vão sofrer ainda mais pela falta de cuidado jurídico. Quando nós pensarmos numa família com dinheiro, faleceu muitas vezes o provedor, mas a esposa tem alguns bens, tem acesso a alguns recursos que pelo menos consegue se manter. E quando a gente fala de um casal que só tem um único bem, e daí, às vezes eu vejo, a esposa nem cópia do contrato de compra e venda tem. E daí vai tentar regularizar o imóvel, não tem informações, não tem comprovante de pagamento. Difícil, né, doutor? É difícil. Veículos, às vezes adquire veículos, paga veículos, não tem comprovante. Então, por isso que eu falo, gente. Às vezes nem no nome da pessoa está. Nem no nome da pessoa Terminou tá. de pagar, mas nem e no na nossa nome região é muito normal muito isso. Assim, normal, é muito normal. Não sei como que é na grande parte do país, mas na nossa região aqui, imóveis que não estão no nome dos legítimos proprietários, veículos que não estão no nome dos legítimos proprietários, é muito comum. É muito contrato de gaveta. Então, assim, busquem a troca de informação com o casal, busquem pensar no futuro, na questão de previdência ou na questão de segurança de renda. Se o homem vai trabalhar e a mulher não, tem que pensar isso. Ou se a mulher vai trabalhar e o homem não, ou tem que analisar quais são os riscos que nós vamos estar expostos e como minimizar esses riscos. Questões de empresa, a esposa tem que ter conhecimento das informações da empresa, precisa ter acesso imediato se você vir a faltar. Os contratos, Os né, contratos do marido. E a gente sempre pensa, mas na hipótese de um falecimento e na hipótese de uma doença grave. E na hipótese de, eventualmente, você entrar numa situação onde você não consegue se manifestar plenamente, como é que a sua esposa vai cuidar de você ou vai fazer esse cuidado? Porque daí ela vai ter dois problemas, cuidar de uma pessoa incapaz e ainda não ter recursos financeiros. Então, vamos ser inteligentes, vamos pensar um pouco mais cada escolha que vamos fazer, tanto na questão de como está o casamento juridicamente, questão de documento, como está a questão de planejamento futuro. Planejamento é a palavra correta, né, doutor? Planejamento familiar, jurídico, familiar é fundamental para que não aconteça com o que o doutor falou. Você ter lá na frente problemas e deixar, pior ainda, né, doutor? Vai faltar e vai deixar a esposa e os filhos, né, à mercê, sem segurança alguma, não é isso, doutor? É isso aí. Doutor Cássio Timóteo da Costa, hoje ao vivo com a gente, 11 horas e 3 minutos. Doutor, nosso horário passa rápido, mas olha, foi realmente uma aula, como sempre, os temas do doutor Cássio Timóteo da Costa, nosso advogado, conhecido aqui na nossa região de Balneário Camboriú. Doutor, vou agradecendo a sua presença nessa quarta-feira e até uma próxima oportunidade. A casa é sua, doutor. Eu que agradeço a todos aí, né? E Adilson, até a próxima semana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, doutor. Boa semana. Vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e voltamos porque eu tenho a respeito falar do menino Davi, que amanhã estará ao vivo com os pais aqui no programa A Hora do Povo. E também, gente, a Polícia Militar fez uma apreensão de uma quantidade muito grande em Itajaí, daqueles Vipers, é isso? Aquele cigarro eletrônico que uns dizem que fazem mal, outros dizem que não. Para mim, todo cigarro, todo esse tipo de equipamento faz muito mal à saúde, com certeza. Já voltamos, é um instante só.